Está no ar aqui o programa Sidney Marinho, hoje 25 de maio de 2012, e nosso programa hoje recebe, na rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cabo Frio, o deputado estadual Jânio Mendes. Seja bem-vindo, deputado estadual Jânio Mendes, pré-candidato do PDT a prefeito aqui da nossa cidade. Prazer enorme te receber nessa sexta-feira. Jânio, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia aos seus telespectadores, à família cabofriense. É um prazer todo meu estar aqui, participar mais uma vez deste programa que tem se consolidado como um programa formador de opinião, um programa crítico e que muito tem contribuído para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Cabo Frio. A gente está vivendo, durante esses últimos dias, esse momento de agitação, de definições. Vou parodiar uma expressão que você usou aqui numa entrevista anterior, aquela coisa do flerte, ou da azaração, como a molecada diz aí hoje em dia, depois do namoro, do noivado. Que momento é esse? O noivo já está no altar esperando a noiva chegar? Chegamos aí ao momento do noivado, né? O noivado é o compromisso, é a troca do anel de compromisso, né? O anel de compromisso que vai na mão direita e que no casamento é transferido à mão esquerda. A aliança, ela não tem começo, meio e fim. Né? É um círculo onde todas as partes são iguais, todas as pessoas têm o mesmo direito de opinião, de voz e de voto. Então, ao final, a gente consolida esse casamento, essa aliança. Essa aliança que não tem começo, meio e fim, ela já está perfeitamente equilibrada, fechada, ou falta ainda algum pedacinho dela para ser encaixado? Ela é formatada nessas fases do conhecimento, da azaração, do namoro, do noivado e do casamento. São as fases de formatação. E falta o quê para formatar essa aliança? Casamento. Casamento? Já Já sabe quem é a noiva? Não estou falando de Dona Jane. Dona Jane já casou com você há muito tempo. Definida. Estou falando da noiva da política. Essa noiva é inseparável. Estou falando da política. Essa noiva é uma companheira fiel, a quem quero agradecer aí a maravilha de companheira que é a Dona Jane. Graças a Deus. E já está prestes a encontrar a maravilha de companheira, entre aspas, como noiva na política também, nessa sua pré-candidatura? Ela está sendo formatada aí, está sendo construída. Eu acho que a política hoje, ela exige exatamente essa ponderação, esse equilíbrio, para que a gente possa estar consolidando uma aliança em compromissos que levem em consideração o bem comum, né? A grandeza da presença de uma mídia democrática, das mídias alternativas, é exatamente essa. Permite que as alianças que antes eram feitas apenas entre quatro paredes, vamos assim dizer, seguindo essa lógica do casamento, hoje ela é feita num grande Big Brother, onde tudo é público, tudo é de conhecimento e tem que ser. A transparência é a palavra da moda. Hoje, o mundo ele é formatado por duas palavras, transparência e sustentabilidade. Então, você conceber uma aliança política com bases sólidas, onde as pessoas digam claramente os seus objetivos, a que vem a vida pública, o que pensam, pensando diferente, que pensar diferente, eu sempre digo isso, não é pensar divergente. Pensar diferente é próprio da natureza humana. Cada um de nós tem o seu DNA de formação, de sua natureza. Então, natural que se pense diferente. Agora, devemos buscar no pensamento diferente aquilo que converge para o bem comum, aquilo que nos une. E vamos pautar uma aliança naquilo que nos une, e o que nos une é o bem-estar da cidade, é o desenvolvimento da cidade. A geração de emprego, a geração de renda, a geração de um projeto social de desenvolvimento humano, é isso que nos une. E eu fico feliz hoje em poder estar participando desse processo. O governador Sérgio Cabral já tinha deixado clara, melhor colocando, a intenção dele de te apoiar, como candidato dele à prefeitura da cidade. Isso já foi dito lá no ano passado, não é de agora. Nesse momento, o governador já manifestou para você de forma oficial essa decisão, e aí definitiva, de te apoiar como candidato do governo do estado à prefeitura de Cabo Frio, Jânio? Olha, eu tenho tido um diálogo muito franco, muito aberto com o governador Sérgio Cabral. Ele já manifestou
publicamente, como você bem colocou, aos meios de comunicação aqui em Cabo Frio, há um ano atrás, este seu objetivo, e internamente tem nos falado da construção desse processo. Eu sou uma pessoa de muita fé, você sabe disso, você acompanha a minha caminhada. E na palavra de Deus tem uma coisa que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu tomo essa confiança depositada pelo governador Sérgio Cabral na minha pessoa como uma responsabilidade maior. Não basta o governador dizer da intenção dele de me ter como candidato a prefeito de Cabo Frio. Eu preciso construir as condições necessárias para que politicamente o governador Sérgio Cabral, com os seus aliados, possa dar sustentação a essa campanha. Eu digo que essa é uma responsabilidade que pesa sobre meus ombros. Tenho dito ao meu grupo político, às pessoas que me acompanham, aos partidos que integram comigo hoje esta pré-aliança para uma candidatura a prefeito, e não são poucos. A gente teve uma capacidade de construir ao longo desse um ano um diálogo político que inclui 7 partidos, né? O PDT, o PT, o PV, o PHS, o PSDC, o PMN e o PPL. São forças políticas que estão sentadas à mesa há mais de um ano, discutindo um projeto político para a cidade, e tudo isso é visto, tudo isso é ponderado, né? E a capacidade dessas pessoas de se articular, de falar à sociedade, gerou essa respeitabilidade. Também eu pedi ao povo de Cabo Frio uma oportunidade de ser deputado, né? E a natureza política do processo, né, me fez chegar à Assembleia, mesmo que não tenha sido eleito diretamente, fiquei na primeira suplência, né? E mesmo que as pessoas tentem tratar pejorativamente o nosso mandato como um mandato menor de suplente, a realidade tem sido vista é outra, não é? A nossa ação responsável, com a mesma responsabilidade que executamos aqui, um mandato de vereador, que gerou um reconhecimento da população de Cabo Frio, que gerou 3 reeleições, que gerou um crescimento eleitoral de sair de 400 votos para aproximadamente 23 mil votos. Esse mesmo trabalho, essa mesma responsabilidade aplicada ao mandato de deputado estadual, gerou esse respeito, gerou esse reconhecimento, que faz com que o governador Sérgio Cabral faça esse reconhecimento de desejar amanhã me ver prefeito de Cabo Frio. Um reconhecimento, né, que, levado pelos companheiros do PT de Cabo Frio ao conhecimento da direção estadual, a convivência minha com a bancada estadual do Partido dos Trabalhadores, a minha relação com a bancada federal, gerou também no PT, da presidente Dilma, né, do presidente Lula, do senador Lindbergh, o desejo de ver o PT nesta aliança de construção, que busca, é esse o desejo do governador Sérgio Cabral, reeditar em Cabo Frio a aliança estadual e que se aplica na capital, que gerou a grande virada do Rio de Janeiro. O Rio hoje é o estado que mais se desenvolve no país, com atração de desenvolvimento. Capital estrangeiro, São Paulo recebe hoje 10 bilhões de dólares de investimento. O Rio recebe 18 bilhões de dólares de investimento. Pela primeira vez na história, nós tivemos essa grande virada. Tudo isso em razão dessa parceria do governo do estado com o governo federal. É esse o desejo da classe política do Brasil e do Rio de Janeiro. Eu fico feliz, Sidney, não apenas por minha situação pessoal, por estar vivendo esse momento, mas fico feliz pelo povo de Cabo Frio, pela cidade de Cabo Frio, porque as personalidades políticas do país e do estado veem a nossa cidade com bons olhos, com grandeza, esperam da nossa cidade a inserção nesse processo de desenvolvimento. Então isso é o que me deixa mais feliz, isso é o que me traz uma responsabilidade maior. É preciso que nós, que fazemos política aqui na cidade de Cabo Frio, tenhamos essa visão de pensamento. Nós somos muito maiores, muito mais importantes do que nos julgamos. E muitas das vezes a gente se perde
em discussões paroquiais, em discussões mesquinhas, em discussões pequenas, em brigas individuais, e deixamos de olhar no horizonte, deixamos de olhar adiante e ver que nesse conjunto de forças que representam o Estado do Rio de Janeiro, que representa o Brasil, há um interesse dos governantes, das pessoas, dos empresários, em serem parceiros no desenvolvimento de Cabo Frio. Então, quando você fala dessa declaração do governador Sérgio Cabral, ela vem exatamente desse espectro, ela vem exatamente nessa direção. E eu agradeço a Deus que me deu discernimento, que me deu sabedoria. Eu cresci, eu amadureci nesse período, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto agente político, e tenho me colocado no debate político no Estado exatamente como esse cabofriense, legítimo, autêntico, que aprendeu aqui na Câmara de Vereadores com a discussão política local, que aprendeu ali na vivência comunitária na Gamboa, que não se afastou das suas origens, que não se afastou da sua base e que tem contribuído e participado dessa discussão. O que a gente colhe hoje é fruto dessa caminhada. Quero me ater aqui a uma declaração sua logo no princípio dessa resposta, né? O apoio do governador e a responsabilidade sua a respeito de uma construção. Que construção é essa e que passo você vive nesse momento dessa construção? Por exemplo, né, o prefeito Marquinhos Mendes, ele sempre declarou aqui no seu programa, e isso a gente teve na eleição passada, nos palanques, nas campanhas eleitorais, a sua amizade, o seu carinho, o seu respeito com o governador Sérgio Cabral. A sua amizade pessoal e política com o governador Sérgio Cabral, com quem ele conviveu, foi deputado na Assembleia Legislativa junto, quando o Sérgio Cabral era presidente, e no governo, o governador Sérgio Cabral foi parceiro do governo municipal nesse período, permitindo aí obras, intervenções e realizações. E sempre disse que seguiria a orientação do governador Sérgio Cabral nesse processo. O prefeito Marquinhos está lá com o seu grupo político no governo, um arco de aliança com 5 ou 6 partidos, com uma pré-candidatura colocada. Vai ao encontro do governador Sérgio Cabral e o governador Sérgio Cabral manifesta a ele o seu desejo de me ver como candidato a prefeito de Cabo Frio, de ter o apoio dele para a nossa pré-candidatura. Dito isso ao prefeito Marquinhos, o prefeito Marquinhos prontamente vem a público e diz que seguirá aquilo que sempre falou, caminhará com o candidato do governador Sérgio Cabral, e que o candidato do governador Sérgio Cabral será o Jânio. Então me cabe agora a responsabilidade de contribuir para que nesse arco de aliança que hoje está em torno do prefeito Marquinhos, a gente possa estar consolidando esse apoio à candidatura do governador Sérgio Cabral. Quando eu digo a quem muito é dado, muito será cobrado, não adianta o governador Sérgio Cabral manifestar e declarar o apoio à minha candidatura, se aqui embaixo, com prepotência, com arrogância, eu começar a fazer exclusão de pessoas, exclusão de grupos políticos. Não, as pessoas sabem o que penso, as pessoas sabem de onde vim, sabem onde pretendo chegar. Mais importante do que isso, eu sei quem sou, sei o que sou. Então, tenho tranquilidade para poder estar conversando, articulando com os grupos políticos, para estar construindo essa aliança. Acho que essa responsabilidade maior é minha. Essa responsabilidade maior é minha. Né? Eu sempre fui um crítico e sou um crítico do modelo político que aí está implantado em Cabo Frio. E sempre tive a dignidade e honradez de reconhecer os avanços políticos. Então eu quero falar da preservação dos avanços políticos, humano, social, nas ações de distribuição de renda, e quero pontuar a crítica àqueles aspectos que, de alguma maneira, emperram o desenvolvimento da cidade. Isso sempre dentro da responsabilidade. Então essa responsabilidade que a gente tem de fazer essa articulação política, eu tenho que fazer. Por exemplo, o deputado Dr. Paulo César está no PSD, um partido do arco da base de alianças com o governador Sérgio Cabral. Eu tenho que, da mesma maneira, procurar o Dr. Paulo César, conversar com o Dr. Paulo César, com quem eu já tive a oportunidade de ser vereador, com quem eu tenho uma boa relação pessoal, uma boa relação política, e atraí-lo para esse arco de alianças que se forma,
para que eu possa chegar e dizer ao governador Sérgio Cabral, olha aqui, é como aquela, a parábola, né, da dracma perdida, né? Eu recebi isso, essa declaração de apoio, e estou trazendo aqui essa capacidade de ajuntar pessoas, de aglutinar pessoas em torno do seu nome, em torno da sua liderança dentro desse processo de desenvolvimento. Talvez tenha Essa sido... conversa eu tive ontem pela manhã, primeiro com o senador Lindbergh, com quem passei parte da manhã conversando, definindo estratégias de campanha, né, com o presidente do Partido dos Trabalhadores, Jorge Florencio, e depois com o governador Sérgio Cabral. Eu acho que esse exercício é um exercício que o Rio de Janeiro fez, de política adulta, de política madura, e que nós precisamos fazer em Cabo Frio. E olha, é a grande oportunidade que nós temos. É a hora da virada. Por todos os aspectos. Eu não vou me cansar de bater nessa tecla. Cabo Frio não pode continuar se isolando como se fosse uma ilha. Nós temos royalties do petróleo e não precisamos de ninguém e não precisamos de nada. Não. Precisamos inverter esses valores. A relação política, o recurso que a cidade tem hoje, pode se multiplicar a partir das parcerias construídas com o governo estadual, com o governo federal, atraindo o desenvolvimento. E o momento é esse. Né? Aí estão polo de petróleo, polo petroquímico, siderurgia, indústria automobilística, Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, para gerar um boom de desenvolvimento para uma cidade que tem um potencial turístico e precisa melhorar sua infraestrutura hoteleira, que tem um potencial logístico com aeroporto e precisa desenvolver um complexo logístico, que tem um potencial de expansão industrial sustentável e que precisa desenvolver o seu polo industrial. Tudo isso a gente não vai fazer apenas com recursos do governo municipal. A gente vai fazer com parcerias inteligentes entre o setor público, estadual e federal, atraindo o setor privado. É esse o nosso pensamento, é essa a nossa direção. E com certeza o Marquinhos pensa assim, o Paulo César pensa assim, e todos aqueles que pensam assim serão convidados a integrar. Eu, por exemplo, preciso ajudar o governador na conversa com o partido dele, né? O presidente Pisciani, que é uma pessoa muito firme na defesa do interesse partidário, muito firme na defesa do interesse do Estado. Preciso dialogar com o presidente Jorge Pisciani, mais do que já dialogo, para a gente estar construindo esse arco de aliança. Preciso dialogar com o deputado Paulo Melo, que é uma pessoa que sou amigo já de longas datas. Acho que todo mundo sabe, Cabo Frio sabe a minha história de amizade com o deputado Paulo Melo, né, que hoje na pirâmide de poder no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa que está no topo, é presidente do Poder Legislativo. Você tem o Poder Executivo, exercido pelo governador, o Poder Judiciário, exercido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, e o Poder Legislativo, que é exercido por alguém da nossa região, por alguém com vínculo com a gente. Nós temos que nos aproveitar desse momento. Há toda uma onda positiva em favor da cidade. É preciso que haja aqui uma construção política de paz, de harmonia, que nos permita o aproveitamento desse momento. Então, a mim foi dada, nesse momento, essa responsabilidade de conduzir esse processo político. Uhum. Esse jogo político é mais do que um jogo de xadrez, nesse momento em Cabo Frio, é um quebra-cabeça, né? Onde a sociedade está vendo, como você falou, é um Big Brother, as peças vão se encaixando. Fica muito clara, né, a análise política desse momento. O prefeito Marquinhos Mendes hoje concede entrevista ao jornal Folha dos Lagos. Aliás, um abraço ao Moacir Cabral e a toda a equipe da Folha dos Lagos. Um beijo carinhoso para a Luciane Faria, que fez o registro na edição de terça dessa semana, colocando uma foto nossa lá e destacando, né, essa parceria nossa com a Folha. Obrigado, Cabral, obrigado, Luciano, obrigado a toda a equipe. E a Folha destaca aqui na página 3 da edição de hoje. Marquinhos quer todos contra Alair, né? No caso do PMDB, você já colocou Sérgio Cabral, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Talvez seja uma peça mais fácil de encaixar nesse quebra-cabeça. Como é que você encaixa, Jane? Você já disse que essa é uma missão sua. O deputado federal Paulo César, que pelas pesquisas, não há pesquisas oficiais, mas há pesquisas de todos os partidos, e a gente tem acesso a essas pesquisas e sabe do posicionamento do Paulo César nessas pesquisas. Como é que se encaixa o deputado Paulo César nessa união de todos contra o ex-prefeito Alair Corrêa, pregada aqui pelo atual prefeito Marquinhos Mendes, dentro dessa premissa de que ele ocupa uma fatia considerável do eleitorado cabo-friense nas pesquisas que são realizadas atualmente?
Primeiro, eu acho que qualquer aliança, antes de ser contra alguma coisa, ela tem que ser a favor de alguma coisa. Né? E a nossa aliança deve ser construída a favor da cidade de Cabo Frio. É nessa direção que o próprio prefeito Marquinhos Mendes faz esse movimento, quando vai escutar o governador Sérgio Cabral para tomar a sua decisão política no aspecto local. Né? E aí, uma discussão de uma aliança em favor da cidade, para o desenvolvimento da cidade, naturalmente facilita a conversa, o diálogo político com o doutor Paulo César. Tá? Eu já convivi com o Paulo César na condição de vereador. Você já formava já uma fui chapa, candidato, ajudei a formar uma chapa para disputar a prefeitura. Foi na eleição de 2004. Sei. 2004, essa chapa de vocês? Sei do quanto o Paulo César está envolvido com o mandato de deputado federal, a exemplo do meu envolvimento com o mandato de deputado estadual, e tenho maturidade política suficiente para sentar com o Paulo César e dialogar politicamente com franqueza sobre a condição política da cidade. Eu não tenho problema algum se o Paulo César desejar que essa conversa seja hoje, agora, daqui a pouco, logo após o programa, ela acontecerá. Eu nunca disse nada a respeito politicamente do Dr. Paulo César que me envergonhe ou que me impeça de caminhar com ele pelas ruas de Cabo Frio num processo político eleitoral. Estou conversando com o deputado estadual Jânio Mendes, pré-candidato do PDT à Prefeitura de Cabo Frio. Nosso telefone está aqui na telinha, para você ligar, para você interagir, para você participar. É o 2643-6307. 2643-6307. Vale também interagir através das redes sociais, especialmente no Facebook. Está lá a nossa página pessoal, que é Renata Sidney Marinho, e na página da Rede Litoral, que é Rede Litoral Cabo Frio. Né? Acesse, você que nos assiste aí pela internet, em Tamoios, no Grande Jardim Esperança, redelitoral.tv.br, ou em qualquer lugar, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, basta ter aí o seu computador, que você pode nos assistir através do site da Rede Litoral News. E você pode também interagir através desse e-mail que está aqui na tela, mandando perguntas, comentários, enfim. Daqui a pouco a gente começa, né, a discutir com o deputado Jânio Mendes as perguntas dos telespectadores e também a questão dos projetos, né, e as perguntas surgirão, tenho certeza, também nesse sentido. Vamos para um rápido intervalo comercial.